a coletiva do Leonardo Jardim ali no Cruzeiro Cast, né, o podcast do Cruzeiro no canal oficial do clube no YouTube. Quem não conferiu ainda, vale muito a pena, tá? Assista lá, ouça na medida do possível. Tem um papo ali de 1h20, 1h30 aproximadamente, mas o Leonardo Jardim falou de diversas coisas, né? Desde o início da carreira, o início da sua vida, e falou também bastante de futebol, de outros trabalhos e aqui do Cruzeiro. E aí eu gostaria de começar até pela Amanda, perguntando aí o que você gostou ou não, o que você destacaria desse bate-papo com o Leonardo Jardim, que eu acho que todos nós ouvimos e a maioria gostou bastante. Pois é, Emerson, o Leonardo Jardim, como já disse aí, os jogadores do Cruzeiro costuma ser bem direto, né? Então, acho que na entrevista também aconteceu um pouco disso. Claro que falando um pouco da carreira dele, de como ele inicia, né, esse processo como treinador, e que é interessante também a gente entender um pouco dessa paixão também do lado do treinador, essas experiências também que ele teve com relação à família, né, de ter nascido na Venezuela, de depois ter sido criado na Europa. Então é legal da gente escutar um pouquinho mais. Ele fala, né, acho que é muito certeiro quando ele fala que o Brasil é um país do futebol e se tratando da paixão, existe sempre uma necessidade de vencer muito grande, né? Acho que já é entendendo um pouco daquilo que os torcedores sempre cobram muito os treinadores, e ele, apesar de ter sido a primeira experiência, né, no Brasil com o time brasileiro, ele acho que entendeu um pouco nesse primeiro momento já é importante também. Principalmente para o cargo, né, de treinador, que a gente sabe que muitas vezes paga um preço grande de um clube quando tem uma certa instabilidade. Ele fala que foi apresentado a ele, né, um projeto através do presidente e que esse projeto precisava de existir algumas mudanças significativas. E eu acho que é isso exatamente que ele está tentando implantar dentro do Cruzeiro, né? Mudanças não somente dentro do gramado, mas também fora do gramado. Então, acho que é importante ele se envolver e ter capacidade para se envolver também em tudo que o Cruzeiro necessita nesse momento. Ele falou de ter a ambição que o time precisa ter e ele acredita nisso, que a presença também contínua num patamar melhor no futebol brasileiro pode fazer a diferença para o Cruzeiro e eles estão em busca disso. Acho que foi um fato importante da gente ter escutado através, sim, do Leonardo Jardim. Ele fala que para ter sucesso que é preciso um projeto e acreditar no projeto, né? Acho que isso também é um pouco até óbvio para nós, mas muitas vezes é difícil você ter tempo no Brasil para implementar um projeto e fazer com que o projeto surta efeito. Então, acho que é um pouco disso também. Ele fala dos jogadores, falou do Dineno, falou a questão do Matheus Pereira, né, desse processo que ele está esperando um pouco, a questão do filho dele nascer, do quanto ele acredita nos jovens de qualidade, o quanto ele também quer que os jovens tenham esse acesso, mas tendo oportunidade, ele vai, sim, nunca deixar de olhar para os jovens nesse momento, porque ele acredita e faz parte da formação dele em qualquer clube onde ele passou. Então, acho que isso também foi bom de escutar. Ele fala que, apesar de não ter trabalhado no Brasil, ele trabalha com brasileiros há mais de 25 anos, então sabe um pouco também das características. Falou um pouquinho de tudo. Eu confesso que gostei muito da entrevista, acho que ele foi muito sincero, tanto no objetivo que o Cruzeiro precisa trabalhar, tanto falando individualmente de cada peça, aquilo que surpreendeu ele de maneira positiva, aquilo que surpreendeu de maneira negativa. Muita coisa legal de se escutar, porque vai muito em encontro também do que a gente viu, né? Principalmente dentro do Campeonato Mineiro. E, acima de tudo, igual ele falou, os jogadores estão empenhados, estão focados, e é isso que nós precisamos nesse momento. Não tem desânimo nenhum no Cruzeiro nesse momento. Sabemos os desafios pela frente, mas está todo mundo comprometido com aquilo que o Cruzeiro tem como objetivo. Acho que isso foi o mais importante de escutar através aí do Leonardo Jardim. Um ponto também que eu achei muito interessante assim da entrevista, para mim foi o ponto alto, quando ele fala da situação do Vidalba, né? E aí muita gente acabou puxando o gancho ali de quando ele critica o Vidalba, mas quando ele assume a responsabilidade dele como treinador, né? Quando ele descobre que o atleta tinha poucos minutos na temporada e que por isso ele estava performando num nível abaixo, e aí ele fala, não, o meu papel como treinador é justamente equilibrar esse jogador com os demais.
Então eu precisava colocar o Vidalba num nível onde a partir daí eu poderia cobrar. E aí ele fala do Vidalba entrando no time titular, cita a situação do Cássio, né? A gente achou que foi uma questão de, o Cássio foi poupado, e não, ele falou que o Cássio, ele conversou com o Cássio, falou que o Cássio não estava bem, que ele precisava de treinar, e para aquele confronto contra o Democrata, o Léo Aragão seria o goleiro. Então, eu fico muito feliz de ver um treinador que vai para uma entrevista, mesmo que fosse um podcast, que poderia ser conduzido de uma forma muito mais pessoal, para que a gente tivesse ali essa relação de maior proximidade com o Leonardo Jardim. Ele conseguiu entregar isso, mas conseguiu também falar de futebol, e falar muito bem de futebol. É bacana você escutar quem conhece dos processos, e um momento que eu achei bem interessante, né, quando ele fala também sobre a procura do Cruzeiro, quando o Cruzeiro falou com ele de projeto, e ele falou, mas o futebol brasileiro, a galera não gosta muito de projeto. E assim, mostra o quanto ele é verdadeiro. Ele poderia muito bem ter, não, entendo. Não, ele falou abertamente para o Pedro e para o Márcio, peraí, mas aí no Brasil vocês não gostam tanto, então vocês precisam de entender que eu vou comprar o projeto, mas vocês também vão comprar. É um treinador muito direto, eu acho isso muito bacana, isso precisa de existir, e eu fiquei muito confiante. Acho que ele tem todas as condições de conduzir o Cruzeiro para um processo que a gente já pede há muito tempo. Um Cruzeiro mais estável, um Cruzeiro que tenha uma ideia de jogo, um Cruzeiro que pense a longo prazo, mas que, claro, entenda a urgência dos resultados. Acho que ele conseguiu também transparecer isso. E assim, só antes de eu passar para o Caio, deixar aqui o meu elogio ao Marco Astoni, que conduziu, ao Thiago Valu, aí, até assim, a gente aqui da Samuca TV tem o privilégio de conviver diariamente com o Thiago Valu. Eu falo com todo mundo que é próximo a mim, que o Thiago Valu é uma referência, é um cara excepcional e um profissional acima da média. Então, o fato de ter o Leonardo Jardim, que já é muito bom falando de futebol, e ter ali dois profissionais muito qualificados, como o Valu e como o Marco Astoni, deixou assim o programa sensacional. Para mim, foi muito bom. Eu assisti de novo, e ontem, quando eu fui jogar a bola, falei com a galera lá que é cruzeirense, Leonardo Jardim deu uma entrevista bem bacana, assiste lá que vocês não vão perder nada, é muito bom. Então, os parabéns aqui também para a comunicação do Cruzeiro, foi tudo excelente. Foi um combo muito legal, né? Impressionante como que o Cruzeiro foi bem assertivo nas escolhas do Marcão, né? Que já teve aí no primeiro Cruzeiro Cash, e agora convidando também o Valu, e me parece que vai ser uma tônica, né? O Cruzeiro sempre vai escolher jornalistas cruzeirenses para estarem no Cruzeiro Cash. Mas eu gostei muito de todos os pontos levantados pelo Leonardo Jardim, e esse último ponto que o Pedro levantou, ele ter deixado claro para o Pedrinho, para o Matos, a respeito do projeto, isso mostra também que, assim, o Jardim teve uma confiança muito grande ao vir para o Cruzeiro, na capacidade dele, mas ele quis deixar claro para a gestão que era necessário mudar a rota, né? Porque se tem um clube no Brasil nos últimos tempos que definitivamente não tem gostado muito de projeto, é o Cruzeiro. Prova disso é que virou, infelizmente, uma máquina de moer treinadores. Mas a gente espera que agora isso venha a se alterar com o Leonardo Jardim. A questão do Vidalba foi muito interessante ele ter falado, ele até chega a ser bem específico, né, em termos de percentual, porque ele fala que o Vidalba estava em torno de 30% aí das suas condições físicas. A mim assusta, né? Assusta pelo que estava sendo feito antes. Porque um jogador, numa reta final de Campeonato Mineiro, para ser concluído uma primeira fase, tá aí em 30% das suas condições ideais, é assustador. Mostra como que muita coisa dentro do Cruzeiro estava sendo feita de maneira equivocada. Mas que bom que o Jardim teve esse olhar imediato, né? Porque quando ele faz a sua estreia no Cruzeiro é justamente contra o Democrata, lá na Arena do Jacaré. E ele já consegue constatar que o Vidalba não estava rendendo tão bem, muito por conta do aspecto físico, que é básico para um jogador, né? Afinal de contas, o corpo dele é o instrumento de trabalho. E isso, obviamente, acabou se desenrolando também para outros casos, né? Porque claramente a gente viu que o Jardim buscou atuar de uma maneira muito firme nessa parte física. Que bom que ele chegou antes dessas 3 principais competições que o Cruzeiro vai ter pela frente já a partir de amanhã. Me chamou muita atenção também quando ele fala sobre o quarteto ofensivo, né? O tão falado quarteto ofensivo, com Matheus Pereira, Caio Jorge, Dudu e Gabigol. E aí ele já começa a resposta dele
para mim, dando um indício muito claro de que esse quarteto vai ser usado mais de forma circunstancial, né? Porque ele fala que com certeza vai usar esse quarteto principalmente em alguns tempos do jogo. Então ele não chega a falar de partidas completas, né? Ele faz questão de mostrar que vai buscar se adaptar ao contexto do jogo, do adversário, da necessidade do Cruzeiro. É uma prova do que a gente tem falado há algum tempo, né? Já que o Jardim preza por um Cruzeiro equilibrado, com todo mundo correndo, se dispondo em todas as fases do jogo, vai ser difícil a gente ver com constância esse quarteto ofensivo em campo. Mas a gente sabe que o Jardim tem elementos dentro do elenco que, sim, possam fazer que o Cruzeiro seja forte, até mesmo mais forte do que com esse quarteto, né? E aí, para fechar, ele dá uma opinião, acho que até mais lúcida do que a opinião pública em relação ao fato de que surgiu ontem, né, através de uma enquete do GE, de que o Cruzeiro seria aí uma 8ª força no Campeonato Brasileiro. E aí ele faz questão de falar que tem 3 ou 4 clubes, de fato, nos últimos anos à frente do Cruzeiro. Isso acaba fazendo uma diferença em torno do Campeonato Brasileiro. Mas tem uma diferença muito grande quando se fala de 3, 4 clubes para 8, 7 clubes, né? Ele reduziu bastante. Eu acho que é uma conta muito justa que o Leonardo Jardim tem, o que só reforça que ele acredita muito que o Cruzeiro possa chegar à Copa Libertadores da América. Ele chega até a falar em título em um dado momento, mas reforça aquilo que o mandatário já tem falado há algum tempo. O objetivo primário do Cruzeiro é chegar à Libertadores. E potencialmente dá para se chegar, né? Não tem muitos clubes assim no Brasileirão em uma prateleira diferente do Cruzeiro. Então é bom que o treinador está perfeitamente orquestrado junto com o mandatário nessa questão de fala, de propósito. Acho que todo mundo amanhã, já a partir de amanhã, vai entrar em campo com um objetivo muito claro: colocar o Cruzeiro na Copa Libertadores de 2026. Isso daí é indispensável e eu acho que passa muito, claro, por esse trabalho de intertemporada que vai ser saúde, né? Porque a partir de amanhã o bicho vai pegar.